A partir do ano 2008, o Hezbollah teve oficialmente reconhecido seu direito de ter força armada própria, desde que ela não fosse empregada na vida política interna do país. O governo libanês e o parlamento libanês concederam ao Hezbollah o direito de se manter organizado como uma força armada no sul do Líbano, até para defender o país em relação a Israel. O Hezbollah foi ganhando tanta força que, para muitos analistas, ele passou a ter mais força militar que o próprio exército libanês. E o governo libanês, com influência política do Hezbollah, concedeu a essa organização o direito de manter força armada própria no sul do Líbano. O Hezbollah, como eu já disse, viveria vários episódios militares nos quais ganharia força e experiência. O mais importante deles foi a partir de 2011, na chamada Guerra Civil Síria. O Hezbollah teve um papel de destaque naquele combate. Naquele combate, o Hezbollah recebeu novos armamentos, mais munição, maior treinamento, também ampliando seu contingente de soldados. O Hezbollah passou a ser mais diretamente treinado e armado pelo Irã. E o Hezbollah teria uma função muito importante no combate ao Estado Islâmico e também contra os grupos armados financiados pelos Estados Unidos para derrubar o governo Assad na Síria. O Hezbollah, no episódio da Guerra Civil Síria, a partir de 2011, ganharia uma dimensão militar muito superior à que tinha até então. Isso nos leva à terceira e derradeira pergunta. Qual a real capacidade militar do Partido de Alá, o Hezbollah? Segundo uma reportagem da Al Jazeera, feita em outubro de 2023, sintetizando a opinião de vários especialistas e institutos, estima-se que o braço armado do Hezbollah, a organização islâmica Jihad, tem entre 60 e 65 mil combatentes, com um estoque de mísseis que cresceu de 14 mil em 2006 para 150 mil atualmente, ao ponto do Hezbollah ser considerado por militares israelenses como o maior grupo guerrilheiro do mundo. Os principais mísseis do Hezbollah são russos, Katyusha 122, com alcance de 29 quilômetros, e iranianos, os Fajr 3 e Fajr 5, esse último modelo, com alcance de 74, 75 quilômetros. É suficiente para, a partir do sul do Líbano, atingir o porto de Haifa, um dos mais importantes espaços econômicos de Israel. A esse estoque dos Katyusha 122 e dos Fajr 3 e 4 e 5 se juntou recentemente o modelo Zewzal 1, também iraniano, com alcance de 150 quilômetros, podendo atingir Tel Aviv. O volume de mísseis e seu alcance coloca em risco o chamado Domo de Ferro, o sistema aéreo de defesa israelense. Além de armamento russo e iraniano, o Hezbollah também há notícias de que o Hezbollah teria acesso a armamento norte-coreano e sírio. Trata-se, portanto, de uma força militar muito superior ao Hamas e ao de vários exércitos da região. Mas qual seria sua efetividade diante das forças armadas israelenses? Não é fácil um prognóstico a esse respeito, mas pode-se claramente afirmar que o Hezbollah já provou ter uma capacidade defensiva de amplo espectro, o que é diferente de uma capacidade ofensiva. Essa capacidade defensiva de amplo espectro foi provada pela própria retirada israelense no ano 2000, a qual eu já me referi, com uma fragorosa derrota militar, ainda que disfarçada por declarações diplomáticas, uma fragorosa derrota militar
do regime sionista. Ou seja, a organização islâmica teria força suficiente com seus aliados para impedir ou derrotar uma tentativa de invasão por terra, ao mesmo tempo em que pode afetar boa parte da infraestrutura ao norte e ao centro de Israel, colocando o regime sionista sob o risco de exaustão financeira e militar se os Estados Unidos e a União Europeia não ampliarem consideravelmente o seu apoio. Não é razoável imaginarmos que o Hezbollah possa destruir o sistema defensivo israelense, um dos mais poderosos do planeta. Mas é bastante sensato prever que o sionismo seja arrastado no Líbano para um pântano que dissipe suas energias, um pouco como ocorreu com a África do Sul na época do apartheid. As forças militares angolanas, o Movimento pela Libertação de Angola, o MPLA, apoiado pelas tropas cubanas, não tinham condições militares nem o propósito de destruir o regime de Pretoria, o regime do apartheid da África do Sul, mas impuseram, no combate ao redor da Namíbia, impuseram uma derrota estratégica à África do Sul, que não foi capaz de sustentar militarmente a ocupação da Namíbia. E isso levou a uma crise do regime do apartheid e, finalmente, ao seu fim. Ajudou muito no seu fim nos anos 90. Não houve uma derrota militar estratégica da África do Sul, o regime do apartheid não foi destruído pela força militar conjugada de Angola e Cuba, mas a derrota sofrida em Cuito-Caravale levou a uma crise interna do regime de apartheid, uma crise provocada por exaustão financeira e militar, além do boicote internacional. Essa mesma exaustão financeira e militar pode ser a chave para resolver estruturalmente a crise no Oriente Médio. Crescentes dificuldades militares podem aprofundar cisões no regime sionista, desestabilizando e reduzindo sua sustentabilidade. A grande chave para interromper o genocídio palestino, portanto, está em como podem atuar movimentos e governos democráticos para deter o Estado de Israel, tomando todas as medidas práticas para precipitar a exaustão de suas forças econômicas e militares, até que perca as condições de sustentar a própria colonização da Palestina e o regime de apartheid implantado naquela região.